Propósito exige responsabilidade, e Mário Sérgio Cortella. O propósito de vida vai além de uma simples motivação ou objetivo. Ele exige responsabilidade, tanto consigo mesmo quanto com o impacto que nossas ações causam no mundo. Quando encontramos nosso propósito, nos tornamos conscientes do que estamos aqui para fazer e da importância de nossa contribuição. Para Cortella, ter um propósito implica em assumir as consequências das escolhas que fazemos. Não podemos tratar o propósito como algo meramente idealizado ou abstrato, ele se reflete em cada uma de nossas ações. O verdadeiro propósito de vida está no compromisso que estabelecemos com nossas responsabilidades, seja em nossos relacionamentos, no trabalho ou no contexto social em que vivemos. Responsabilidade é sinônimo de engajamento. Quando escolhemos um caminho, não podemos esperar que as coisas aconteçam sem esforço. O propósito exige que assumamos, com maturidade, o impacto das nossas decisões e ações. A responsabilidade também implica estar consciente de nossas falhas e limitações, e aprender com elas para não repetir os mesmos erros. O propósito também exige disciplina. Quando sabemos o que queremos, precisamos ter a capacidade de nos comprometer com ele de forma consistente. É claro que, ao longo da jornada, enfrentaremos obstáculos e dificuldades, mas é nossa responsabilidade manter o foco, aprender com os tropeços e seguir em frente, com a consciência de que cada passo é parte de um aprendizado contínuo. O medo de errar. Mário Sérgio Cortella diz: e não há problema em errar. O problema é viver achando que errar te anula. Vivemos numa sociedade onde o erro muitas vezes é tratado como fraqueza. Desde pequenos, somos ensinados a acertar, a competir, a alcançar o 10, a não falhar. O erro é visto como mancha no currículo, como falha no caráter, como obstáculo definitivo. Mas, e se fosse o contrário? E se o erro fosse, na verdade, parte do caminho? E se errar fosse um sinal de que você está tentando, se arriscando, aprendendo? Mário Sérgio Cortella nos provoca com uma pergunta simples, mas profunda: você é o erro ou é alguém que errou? Essa pergunta já muda tudo. Porque coloca o erro no lugar certo, como parte da experiência humana, não como sentença final. Quantas vezes deixamos de agir por medo de falhar? Quantos sonhos ficam engavetados, engolidos por essa ideia de que não podemos errar? A verdade é que o medo do erro paralisa. E, muitas vezes, paralisa mais do que o erro em si. Errar dói, sim. Machuca o ego, fere o orgulho. Mas nos molda. Porque enquanto o acerto nos conforta, o erro nos transforma. Cortella nos lembra que a vida não é feita de pessoas prontas, mas de pessoas que se tornam. E esse o tornar-se inclui errar. Inclui aprender. Inclui recomeçar. O erro como parte da existência. Mário Sérgio Cortella diz: e errar é da condição humana, aprender com o erro é da condição sábia. Se existe algo universal entre todos os seres humanos, é a capacidade de errar. Não importa a cultura, o status, a inteligência ou a intenção, errar é inevitável. A diferença não está entre quem erra e quem não erra. Está entre quem aprende e quem se esconde atrás do erro. Desde o nascimento, erramos. O bebê que cai tentando andar. A criança que escreve uma letra trocada. O jovem que escolhe mal uma amizade. O adulto que toma decisões impulsivas. O idoso que se arrepende de não ter vivido mais intensamente. Todos, em todas as fases, lidam com erros. Mas por que temos tanto medo deles? Por que fomos ensinados a olhar para o erro como algo a esconder? Algo que diminui o nosso valor. Quando, na verdade, o erro é um dos nossos maiores mestres. Cortella afirma que o erro não é algo a ser evitado a qualquer custo, mas sim um sinal de movimento. Um indício de que estamos em processo. Quem não se arrisca a errar, não ousa acertar. Errar é existir em movimento. É sinal de que estamos testando os limites da nossa zona de conforto. É diferente de negligência ou desatenção, se é expressão de coragem. O problema é que confundimos erro com fracasso. E confundimos fracasso com identidade. Passamos a achar que somos o erro, e não que cometemos um erro. Mas uma escolha errada não cancela uma trajetória inteira. Uma falha não define uma vida inteira.
Aliás, se você olhar para a história dos grandes pensadores, cientistas, artistas, líderes, empreendedores, e todos carregam erros, tropeços, recomeços. Errar não exclui ninguém da grandeza. Pelo contrário, se é parte dela. Errar é humano, se seguir também Mário Sérgio Cortella diz, e não somos seres prontos, somos seres em processo. A ideia de que errar é humano parece óbvia. Mas, na prática, esquecemos disso todos os dias. Vivemos pressionados por expectativas dos outros e de nós mesmos, de perfeição, de sucesso contínuo, de acertos seguidos. E quando um erro acontece, agimos como se fosse algo fora do esperado, algo vergonhoso. Mas pare e pense, e se errar é parte da natureza humana, por que agimos como se fosse o fim do mundo? Cortella nos provoca com um raciocínio simples, porém poderoso, se somos seres em processo, errar faz parte desse processo. Assim como crescer exige dor, aprender exige tropeço. Não existe maturidade sem experiência. E não existe experiência sem risco. A questão é, como você lida com o erro? Você o transforma em paralisia ou em impulso? A diferença está em seguir errar é inevitável. Mas continuar é escolha. Algumas pessoas, ao errarem, se tornam prisioneiras do arrependimento. Repetem mentalmente a cena, a palavra dita, a decisão mal tomada. Se culpam por dias, meses, anos. Vivem acorrentadas a algo que não podem mais mudar. Outras escolhem reconhecer, refletir e seguir. Não se trata de esquecer ou ignorar o erro, mas de respeitar o que ele ensinou, e seguir com mais sabedoria. Cortella gosta de lembrar que quem aprende com o erro se torna mais forte que aquele que nunca errou, mas também nunca usou. Porque é justamente no erro que somos convidados a olhar para dentro. A rever. A repensar. A reconstruir. O erro como ferramenta de autoconsciência muitas vezes, é depois de errar que nos damos conta de quem somos de verdade. O erro expõe o que estava escondido, o medo, a pressa, a raiva, a falta de escuta, a ilusão de controle. E tudo isso é ouro, se você estiver disposto a encarar. Errar e seguir é um exercício de autoconhecimento. Você reconhece o erro, aprende com ele, se perdoa, e continua. Parece simples. Mas requer maturidade, humildade e coragem. E Cortella afirma, coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. Errar é humano. Seguir é evolução. Quanto mais você entende isso, menos medo você tem de viver. Porque a vida real, a vida verdadeira, vivida com intensidade e verdade, não é feita só de acertos. Ela é feita de tentativas, experimentos, quedas e recomeços. E é aí que a gente cresce. Educação e o erro como ferramenta de aprendizado na sociedade contemporânea. A educação tradicional tem, muitas vezes, tratado o erro como um obstáculo a ser evitado. Avaliações, provas, concursos, tudo isso se baseia em minimizar falhas. E, muitas vezes, quem erra é rotulado como incompetente ou inapto. Porém, se olharmos para as verdadeiras lições da vida, perceberemos que os erros são, na verdade, pedaços essenciais do nosso aprendizado. Mário Sérgio Cortella, em suas palestras e livros, aborda frequentemente a importância de mudar a visão sobre o erro dentro da educação. Ele acredita que o erro deve ser encarado não como uma falha definitiva, mas como uma oportunidade para refletir, corrigir e seguir em frente com mais conhecimento. A educação tradicional e a falha na escola, é comum que os alunos sejam avaliados com notas, e essas notas muitas vezes se tornam o reflexo de seu valor. Se erram, eles são penalizados. Se acertam, recebem elogios. Essa lógica, no entanto, pode ser extremamente prejudicial, pois reforça a ideia de que o aprendizado é uma linha reta. O verdadeiro aprendizado, no entanto, não é linear. Ele é feito de tentativas, ajustes, acertos e, claro, erros. Quando uma criança erra, é a curiosidade que deve ser incentivada, e não a punição. Mário Sérgio Cortella diz que errar na educação não deve ser visto como fracasso, mas como uma chance para questionar e explorar novas possibilidades. O erro, quando tratado com empatia e paciência, abre a porta para a reflexão profunda.
Ele permite que o aluno se questione sobre os motivos que levaram à falha, que pense em alternativas e busque soluções criativas. O erro como passo para a autonomia em um ambiente educacional saudável. O erro não deve ser fonte de vergonha, mas uma ferramenta para a autonomia do aluno. O professor, como mediador, deve oferecer o espaço necessário para que os estudantes reflitam sobre suas falhas e as usem para se fortalecerem. Cortella cita uma ideia interessante em suas palestras: quando uma criança está aprendendo a andar, ela cai inúmeras vezes. No entanto, ninguém a critica ou a pune. Ao contrário, a criança é incentivada a tentar novamente, até conseguir. Por quê, então, aplicamos um critério diferente quando o erro ocorre na escola ou no trabalho? O segredo está em acolher o erro com compaixão e como um ponto de partida, e não um fim. O aprendizado verdadeiro é construído a partir de erros. E a educação deve ensinar as pessoas a reagirem ao erro de maneira construtiva. O papel do professor, o facilitador da aprendizagem. No papel de educador, o professor tem a função de facilitar o processo de aprendizagem, não apenas transmitir conteúdo. E essa facilitação deve incluir o erro como parte do processo. Isso significa criar um ambiente no qual os alunos se sintam à vontade para cometer falhas e aprender com elas. A capacidade de lidar com o erro e usá-lo como aprendizado é uma das maiores habilidades que alguém pode desenvolver ao longo da vida. Essa habilidade será crucial em todas as áreas da vida adulta, seja no trabalho, nas relações interpessoais ou em projetos pessoais. Cortella enfatiza que a educação não deve ser sobre passar no teste ou alcançar um padrão. Ela deve ser sobre aprender a viver, e isso inclui saber lidar com os tropeços de forma positiva. A verdadeira educação é, em grande parte, uma educação do erro. Não um erro para ser ocultado, mas um erro que abre portas para a reflexão e para o autodescobrimento. Quando a educação ensina as pessoas a lidar com o erro de forma saudável, ela as prepara para enfrentar não apenas os desafios do conhecimento, mas também os desafios da vida. O erro, portanto, é uma ferramenta de crescimento, se soubermos utilizá-lo. A diferença entre erro, fracasso e recomeço. Mário Sérgio Cortella diz: e errar não é fracassar. Errar é apenas parte da caminhada. É comum confundir erro e fracasso. Vivemos em uma sociedade que, muitas vezes, vê o erro como um sinal de fracasso. Mas isso é uma visão distorcida. O erro e o fracasso são conceitos diferentes, e entender isso é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. O erro é uma falha pontual, uma tentativa mal-sucedida de alcançar um objetivo. O fracasso, por outro lado, acontece quando você desiste, quando perde a capacidade de tentar novamente. Errar é inevitável ou fracassar, no entanto, é uma escolha. E é nesse momento, quando você decide não desistir, que o recomeço entra em cena. Recomeçar é entender que o erro não foi o fim, mas apenas uma parte do processo. O erro é uma falha temporária. Errar é parte de todo o processo de aprendizado. Quando erramos, estamos, de certa forma, nos aproximando do acerto. Cortella enfatiza isso ao dizer: errar é sinal de que estamos tentando, e tentar é sempre mais importante do que nunca ter tentado. No entanto, muitas vezes, tratamos o erro como se fosse algo permanente, como se ele definisse a nossa capacidade ou identidade. E é aí que mora o problema. Quando erramos, nossa reação imediata pode ser de autocrítica ou frustração, o que nos faz cair na tentação de desistir. Entretanto, o erro, por si só, não é o fim do mundo. Ele é uma oportunidade para ajustar a rota, para refletir sobre o que poderia ter sido feito de forma diferente, para crescer. O fracasso é a desistência, não o erro. O fracasso, como Cortella diz, não está no erro, mas sim na desistência. Quando algo não dá certo e decidimos abandonar o que está em nossa mão, é aí que ocorre o fracasso. A linha entre erro e fracasso é tênue. O erro é, muitas vezes, a consequência de se arriscar, de tentar algo novo, de sair da zona de conforto. O fracasso é quando você desiste de tentar novamente, quando a experiência não é aproveitada para o crescimento. Cortella cita um exemplo simples e poderoso: você já viu um bebê fracassar ao tentar andar? Claro que não. Ele erra várias vezes, mas se levanta e tenta de novo. Esse é o processo natural de aprendizado: tentar, errar, aprender, tentar de novo.
Recomeçar, da arte da resiliência. O recomeço é o verdadeiro caminho da evolução. Quando erramos, temos a chance de reaprender, de reconstruir nossa confiança, de melhorar nossas habilidades. O recomeço exige coragem, autoconhecimento e resiliência. Ao invés de pensar no erro como algo negativo, é fundamental olhar para ele com ousadia e curiosidade. O recomeço, como Cortella sugere, é um novo começo com mais sabedoria, mais disposição para seguir em frente, e uma nova visão sobre o que aconteceu. Recomeçar não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Recomeçar é a coragem de seguir em frente, apesar das quedas. Como transformar um erro em um novo começo? O segredo para transformar o erro em um novo começo está em não internalizar a falha como uma parte permanente de quem somos. O erro é algo pontual, mas o recomeço é algo que se reflete em quem somos como seres humanos. Aqui estão algumas sugestões para transformar o erro em um novo começo. 1. Aceitação. A primeira etapa para recomeçar é aceitar que errou. O erro é um desafio, não uma sentença. 2. Reflexão. O segundo passo é refletir sobre o que aconteceu. O que pode ser aprendido? O que pode ser melhorado para a próxima tentativa? 3. Ação. Depois de refletir, a ação é essencial. Tome as lições do erro e coloque-as em prática. A ação é o que faz o recomeço real. 4. Paciência. Recomeçar pode não ser fácil. Pode ser necessário um tempo para ajustar a rota, para aprender, para se aperfeiçoar. Seja paciente consigo mesmo. Underline, 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 underline. Errar e fracassar não são a mesma coisa. Errar é aprender, crescer e se desenvolver. O fracasso só ocorre quando decidimos desistir, quando deixamos o erro definir nosso destino. O verdadeiro poder está em recomeçar. Em usar cada erro como uma oportunidade de crescimento. O fracasso só existe quando paramos de tentar. Cortella encerra esse raciocínio com uma frase que ressoa profundamente: não importa quantas vezes você caia, mas sim quantas vezes você se levanta e tenta de novo. Propósito. Mesmo nos tropeços. Mário Sérgio Cortella diz: o propósito não é algo que a vida nos dá, mas algo que a vida nos desafia a descobrir. Às vezes, a vida nos desafia de maneiras inesperadas. Parece que a trajetória foi interrompida por tropeços, quedas e fracassos. E, nesses momentos, surge uma pergunta fundamental: onde está o propósito quando as coisas dão errado? Essa é uma questão que nos deixa vulneráveis. Quando as dificuldades surgem, muitas vezes o propósito parece distante, como uma luz apagada em meio ao turbilhão de desafios. Porém, Cortella nos ensina que o propósito não é algo que desaparece quando erramos. Ele é, na verdade, o combustível que nos faz seguir em frente, mesmo após as quedas. Propósito não é ausência de dificuldades. Muitas pessoas imaginam que ter um propósito significa estar livre de adversidades, que uma vez que encontrem seu porquê, a vida será mais fácil. Cortella nos alerta que ter um propósito não é sobre estar livre de dificuldades, mas sim sobre ter algo que nos dá forças para seguir mesmo quando as coisas não saem como planejado. O propósito é o que nos mantém motivados a continuar, a não desistir quando enfrentamos um erro, uma frustração ou um revés. É no meio dos tropeços que o propósito se revela mais claramente, pois ele nos desafia a olhar para dentro, a refletir sobre o que realmente importa e a nos reerguer. O propósito como guia nos momentos de crise. Em momentos de crise, o propósito é como uma bússola que nos orienta a não perder o rumo. Pode ser que o erro ou a dificuldade nos faça desviar do caminho por um tempo, mas se sabemos qual é o nosso propósito, voltamos a nos alinhar com ele. Cortella fala sobre como o propósito nos desafia a sair do estado de sobrevivência para um estado de construção ativa. Quando estamos conectados com o nosso porquê, não vemos o erro como o fim da estrada, mas como uma lição no processo. E é esse processo que constrói nossa resiliência. O papel do propósito na construção da resiliência. Quando a vida nos derruba, é fácil perder de vista o que realmente importa.
Mas o propósito, se bem cultivado, é a âncora que nos mantém firmes. Mesmo quando estamos no meio do caos, ele nos lembra de que vale a pena continuar. A resiliência, então, não é apenas sobre suportar a dor, mas sobre transcender a dor com um novo entendimento, com um novo foco. O propósito nos ajuda a dar sentido ao sofrimento, a entender que ele é parte de algo maior. Cortella afirma: o propósito não é o que nos faz não errar. O propósito é o que nos faz seguir mesmo depois de errarmos. Isso nos ensina que não devemos esperar pela ausência de dificuldades para encontrar o nosso propósito. Ele está conosco em cada erro, em cada desafio, guiando-nos a continuar em direção ao que realmente importa. Como manter o propósito mesmo diante dos tropeços? Manter o propósito, especialmente nos momentos difíceis, não é uma tarefa fácil. No entanto, aqui estão algumas dicas que podem ajudar. 1. Reflita sobre o porquê você começou. Quando as coisas não vão bem, é útil lembrar por que você iniciou o caminho. O que o motivou a dar o primeiro passo? Isso pode ser o combustível para se reerguer. 2. Seja flexível, mas não desista. O propósito não exige perfeição. Pode ser necessário ajustar o plano, mas a direção permanece a mesma. 3. Busque apoio em sua rede. O propósito se fortalece quando compartilhado. Cercar-se de pessoas que compartilham seus valores e visão de vida pode ser um grande motivador para continuar a jornada. 4. Aceite que o propósito pode evoluir. À medida que você cresce, seu propósito pode se expandir. O importante é não perder de vista a ideia de que há algo maior que o impulsiona. O propósito não é uma promessa de uma vida sem erros, sem quedas ou fracassos. Ele é, na verdade, o que nos dá força para seguir em frente após o tropeço. Quando estamos conectados com ele, o erro se torna apenas um pedaço do processo, não o fim da jornada. Cortella nos lembra que não existe propósito sem desafio. São os tropeços que nos ensinam, nos moldam e nos tornam mais fortes para seguir. E, com isso, o propósito se renova e se reinventa, sempre guiando nossos passos. O propósito de viver com significado. Ao longo desses capítulos, exploramos as complexidades do erro, do fracasso, da superação e da importância do propósito. Cada erro que cometemos, cada tropeço que enfrentamos, tem o potencial de nos ensinar algo fundamental sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre o mundo. Como Cortella nos ensina, errar não é o fim. O erro é, na verdade, a chave para o aprendizado e para o crescimento. Ele nos oferece a oportunidade de refletir, ajustar e melhorar. E, quando somos capazes de abrir espaço para os erros e fracassos, podemos construir uma vida mais autêntica e significativa. O propósito, por sua vez, não é algo que encontramos facilmente ou de uma vez por todas. Ele é construído ao longo da vida, se moldando conforme nossas escolhas, nossos erros e nossos recomeços. Ter um propósito é viver com significado, e esse significado se revela através de nossas ações, de nossos esforços e de nossa capacidade de aprender com o que nos desafia. A vida não é feita de perfeição, mas de significado. E o erro, paradoxalmente, é um dos maiores mestres nesse caminho. Gostou? Inscreva-se. Curte. Compartilhe.